Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Nesse vídeo de hoje surgiu aqui um vídeo bem interessante que diz o seguinte: só pensava em investir tudo que eu ganhava, eu caí na armadilha. Relato pessoal. E qual que seria essa armadilha assim? É o que a gente vai descobrir com o react de hoje sobre um canal no YouTube chamado Escolhi Ser Rico. Tá aqui esse é o conteúdo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. É o canal Escolhi Ser Rico e tal. Se inscreva no canal dele e tal. Vou deixar o like aqui. Ainda vou ver como é que vai ser esse vídeo aqui. Eu ainda não conheço esse cara aqui. Mas eu acho que deve ser bem interessante o que ele pode falar. E eu acho um tema bem interessante, no caso, para as pessoas que querem começar a investir, no caso. E com isso, eu espero que vocês gostem também do conteúdo em si. Dito isso, então, se inscreva no canal e dê o like. Assim vocês vão ajudar também esse canal no YouTube a crescer. E também meu canal ser divulgado a outras pessoas, o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Dito isso, então, vamos para o vídeo sobre o canal Escolhi Ser Rico. Então, se você não quiser que seu vídeo seja aqui publicado e tal, você não quer que tenha um react meu aqui no caso, pode falar comigo, fale aqui nesse vídeo aqui que eu vou postar, dê um comentário. E também com isso, então, pode falar também no Instagram qualquer coisa também, que eu vou respeitar a sua decisão. E então eu posso excluir esse vídeo aqui, tá bom? Hoje. Eu parei de realizar sonhos, né? Eu fiquei tão focado, mas tão focado em juntar dinheiro, em trabalhar, juntar dinheiro, investir, trabalhar, juntar dinheiro e investir, que eu parei de comprar as coisas. Eu não queria mais comprar carro, eu não queria mais comprar casa, eu não queria mais... Eu vivia para trabalhar, ganhar dinheiro, poupar o dinheiro e investir. E aí esse poupar o dinheiro ficou tão bitolado na minha cabeça, mas tão bitolado na minha cabeça, que eu comecei a cortar tudo. Eu praticamente não vivia, não saía, não fazia nada de legal. E aí eu fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa bitolação, né, trabalhando, juntando dinheiro. Eu não encontrava com os meus amigos, tanto que eu tenho amigos aqui que inclusive eles vão comentar nesse vídeo provando que eles me ligavam e falavam assim: ô Pedrão, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco, coisa simples. Eu tava tão bitolado que eu não ia, né? Então eu virei aquele amigo que entrou numa bolha, né? Eu não saía porque eu não queria gastar, porque eu achava que eu precisava ficar todo final de semana estudando e não sei o quê, e eu achava que seria errado eu sair, e eu me impressionava com isso. E aí, cara, chegou uma hora que eu obviamente, que isso não é saudável, e meu corpo deu pane. Meu mindset deu pane total, e eu fiquei improdutivo. Eu falei, chegou um dia que eu parei, e eu falei, cara, por que eu vou... Ó a canequinha do Mickey. Por que eu vou... Caneca bonita, hein? Inclusive eu tenho uma do Toad também, né? Mas enfim. Sobre essa questão assim, voltando aqui ao raciocínio, acho que é uma situação assim difícil, assim. Acho que no momento, assim, acho que depois que você fica num tempo, assim, totalmente esse processo automático, nesse processo, assim, de você... Não automático no sentido, porque você realmente tá pensando muito sobre isso, né? No sentido em que você vai pegar isso pra estudar, vai fazer... Você tá se sacrificando muitas coisas, assim, no geral. Pensando num bem maior futuramente. No caso, que vai ser em questão de longo prazo. E nisso, as pessoas tomam... Tem gente que quando começa na área de investimentos assim, eu, por exemplo, comecei, realmente, tipo, tinha um tempo assim que eu pegava e investia basicamente todo o meu dinheiro. E, inclusive, eu achei até interessante o que ele tava falando aqui, mas nisso eu acho que seria interessante, tipo, mas eu não cheguei nesse ponto de eu só investir. Eu, particularmente, trabalhava bastante, investia bastante, porém, mas em consequência disso, eu também colocava algumas exceções na minha vida, no caso. Eu, por exemplo, eu não saía totalmente para comer fora sozinho. Eu cortei essa parte comer fora sozinho. No caso, eu olhei e pensei assim, não, se alguém realmente quiser me chamar, tal, para comer em algum lugar, coisa do tipo, eu vou. Porque é algo assim que eu decidi, então, não sair sozinho. Tipo, no caso, pra comer sozinho. Mas em consequência, eu saía com uma pessoa, tal, com um amigo meu, tal, e coisa do tipo, pra conversar e tal, trocar ideia e tal. E com isso, eu saía pra comer ou coisa do tipo, entendeu? Então, eu não negava coisas assim no sentido de... Eu realmente negar no sentido de amizade, nem nada do tipo. Eu sempre neguei a mim mesmo, no caso de comer fora sozinho. E porque eu percebia que eu também saía muito
comer fora sozinho, no caso. Então acho que foi um dos motivos também de ter cortado isso. Me matar se eu não posso comprar um carro, se eu não posso morar numa casa melhor, se eu tenho que... Se tudo se resume a ter um dinheiro aplicado na corretora para me dar um rendimento. Se eu não compro uma roupa melhor, se eu não faço uma viagem. E aí, cara, eu vi que eu não tava tendo liberdade financeira, eu tava sendo escravo do dinheiro. Então, você já parou para pensar se você não tá sendo escravo do seu dinheiro? Se você não tá sendo escravo desse lifestyle que você acha que muitos youtubers aqui de finanças prega, que nem eles vivem esse lifestyle, né? Falando para você, não gaste, não faça, não evolua, não compre, não realize seu sonho, porque você precisa ter o dinheiro na corretora investindo. Será que isso é liberdade financeira ou isso é ser escravo do dinheiro? Eu vou levantar essa reflexão. Na minha concepção, e eu passei por isso, eu posso te falar, eu era escravo do dinheiro. Eu não era, isso daí para mim não era liberdade financeira. A liberdade financeira, pessoal, não é você ter o dinheiro na corretora para viver de renda. A liberdade financeira é você ter uma organização financeira para você conseguir viver e investir para o seu futuro, sem deixar de viver o presente. Você vai conseguir viver para o seu futuro, mas vivendo o presente, curtindo momentos com a sua família, né, vivendo a sua vida. É você conseguir ter uma organização para ter reservas e patrimônio de segurança para que, se aconteça algum imprevisto, você ter de onde tirar sem precisar se endividar. Isso é liberdade. É você ter a liberdade de escolha, de, poxa, posso fazer tal coisa ou não quero. Isso é liberdade financeira. Liberdade financeira não é aquela utopia de você olhar e falar assim, eu tenho 3, 5 milhões na corretora e hoje eu vivo com uma renda de 50 mil reais por mês. Cara, isso não é liberdade. Porque muitas vezes o cara que chegou nesse patamar, ele ficou tão bitolado que ele não tem liberdade de usar o dinheiro dele. Como a gente já viu relatos de bilionários aqui que andam num carro 2010. Tipo, cara, isso pra mim não é você ter liberdade, é você ser escravo do dinheiro. Eu acho que alfinetou, quer dizer, alfinetou não. Acho que ele citou, por exemplo, Luiz Barsi Filho e outras pessoas também que seguem essa ideia também. E sobre a ideia que ele falou, eu acho que é muito interessante, porque depende muito da situação de vida de cada um também. Porque no caso é o seguinte, tem gente que, no caso, a pessoa vai, tipo, não tem condições realmente, tem condições apenas de viver vive, por exemplo, de um salário mínimo, por exemplo, ou sobrevive, no caso, com salário mínimo. Então, essa pessoa, no caso, a ideia, então, nessa pessoa não seria investir mais. Essa pessoa teria, então, que juntar um dinheiro para uma reserva, quer dizer, um dinheiro a mais para uma reserva, assim, ou uma reserva de oportunidade, não uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade para conseguir adquirir algum conhecimento ou adquirir algum conhecimento técnico específico que tenha demanda, tenha trabalho e com isso possa adquirir esse trabalho, esse conhecimento para depois subir na vida e conseguir ganhar mais dinheiro. Essa pessoa, no caso, essa pessoa teria que focar nisso. Porém, se uma pessoa tem, digamos que tem 8 salários mínimos a mais no mês, por exemplo, que ela recebe no mês, então nesse caso, e mora sozinha, coisa do tipo, então nesse caso essa pessoa então teria que fazer uma organização financeira para que consiga encontrar uma forma de sobrar mais dinheiro para depois começar a investir. E nisso também, sem comprometer também a sua renda também ao ponto de sempre investir todo o seu dinheiro e não viver. Eu acho que é interessante isso. Porque você tem medo de gastar o dinheiro que você está trabalhando, está conquistando. Eu acho que a liberdade está no equilíbrio de você investir para o seu futuro, para você ter uma segurança na hora que você ficar improdutivo na parte de trabalho, porque hoje a gente tem 20, 30, 40, 50 anos, a gente ainda está produzindo, né? Mas a hora que a gente começar a chegar nos 60, 65, 70, se bem que com a medicina atual a gente está indo muito mais longe, mas vamos colocar, com 60 anos você já não vai ter mais o mesmo pique de 30 anos. E para você trabalhar e para você produzir, vai ser muito mais difícil. Então você vai querer começar a reduzir esse ritmo. E aí a liberdade financeira é você ter juntado reservas para a hora que chegar a esse momento, você reduzir o ritmo sem impactar no seu padrão de vida atual, né?
Mas essa liberdade financeira que o pessoal prega de você juntar 5, 10 milhões e ficar nessa bitolação e perder a sua vida, né? Hoje em dia eu vejo pessoas perdendo dos 25 aos 40, 45 anos, a pessoa meio que para de viver. A pessoa não troca de carro, não compra uma casa, ou não mora num lugar. Não necessariamente você precisa comprar uma casa, mas você não mora num lugar legal. As pessoas não querem mais nem ter filho porque vai ter gasto. A pessoa ela fica numa bitolação tão grande de não gastar o dinheiro que ela para de viver. E aí ela vai chegar com 45 anos, com 50 anos, e ela vai falar, cara, pra que eu fiz tudo isso? Eu acho que Deus foi muito bom comigo, porque ele me acelerou esse processo. Eu, em poucos anos, eu pude experimentar um pouco disso, né? E a hora que eu cheguei num patamar que eu comecei eu dei algumas tacadas na minha vida que foram muito boas, né? Na parte de comprar lotes muito baratos, esses lotes valorizaram muito. E aí eu construí casas gastando pouco dinheiro, deu a pandemia, essas casas quadruplicaram de valor. E aí eu dei algumas pequenas sortes, algumas grandes tacadas, né? Em termos de sorte, você fazer o que tem que ser feito e estar preparado para a hora que a oportunidade passar. Mas eu dei sorte, né? Poderia não ter valorizado tanto. E aí eu vendi algumas dessas casas muito valorizadas e eu fiz um dinheiro em 4 anos que talvez a maioria das pessoas demorariam uma vida para fazer. Só que esses 4 anos, né, de 2015 a 2020, 2021, né, 4, 5 anos ou um pouco mais, eu fiquei muito bitolado, cara, mas muito bitolado mesmo. No caso, assim, realmente bom pra você. Fico felicidades a você, no caso. Tenha muita prosperidade pra você. E em relação à questão de você ter ficar totalmente bitolado, eu acho que o problema da pessoa estiver totalmente bitolada é a pessoa estiver focada somente e tudo que estiver pensando na vida é exclusivamente em uma única coisa. No caso, isso é muito mais encaixado na questão financeira, em questão de dinheiro, no caso. Então, nisso, a pessoa olha e pensa assim: ah, eu vou tentar cortar os gastos aqui e tal, porque eu quero juntar um dinheirinho tal, pra poder um dinheirinho pra eu querer fazer alguma coisa, juntar um dinheiro pra investir, juntar um dinheiro também pra ter uma reserva tal. Tendo esses 3 pilares assim de juntar um dinheiro pra investir, emergência e também no caso de fazer as coisas que você quer, tá tudo bem, isso é muito bom, perfeito. Mas no caso, você não ter esses 3 pilares aqui e você só pensar em investir apenas em uma coisa só, apenas no longo prazo, essa pessoa realmente vai estar bitolada. E eu sei muito como que é isso. Só que em parte também, eu sofri muito também, que nem ele falou, sobre de realmente ficar só pensando em investir no caso. Mas eu também, em consequência disso também, eu tive um pensamento também de não ficar totalmente pensando nisso. Eu cortei que nem eu falei antes, gastos de sair demais pra comer fora, porque nossa, eu amo comer fora, eu amo comer em restaurantes tal, comer em algum lugar diferente, tipo, eu particularmente amo. Mas nesse caso, eu cortei no caso de comer sozinho, mas sempre sair com alguém e tal, porque é uma forma assim uma forma que posso ter companhia e no caso também eu não vou estar gastando tanto assim porque estarei junto com essa pessoa e no caso eu não estarei saindo demais assim sozinho pra comer fora. Isso foi uma das formas assim que eu consegui escapar dessa bitolação assim ao todo. Só que tem um problema. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava demais assim. Então nessa parte também, nesse processo também, eu desacelerei também. Comecei então hoje em dia eu trabalho bastante ainda, mas trabalhar que nem um tempo atrás, 2021, 2022. Nossa, eu trabalhava muito, muito mesmo. Trabalhava, sei lá, era coisa de 12, 13 horas, 4 dias da semana, mais ou menos, assim. Tipo, era muita coisa, assim, no que eu fazia, entende? Então, hoje em dia, eu dei uma desacelerada, mas quando precisa, eu faço e tal. Faço 12, 13 horas de trabalho e tal, mas eu dei uma desacelerada 3 vezes na semana e tal. Mas depois, a semana inteira, eu trabalho uma semana a mais, no caso. Outra semana, três dias da semana, ou 2, por exemplo. Não é agora 4, 5 dias que nem eu fazia antes. Antes era pauleira, antes era doideira. E eu falei pra vocês, eu não. E detalhe, é porque eu tô ficando velho também, né? Tipo, é por isso que eu dei uma desacelerada também, porque eu estou ficando velho. Não é que eu tô velho, é que eu tô ficando velho. Tipo, mas eu sou novo, tal. Qualquer coisa o editor coloca aí
a idade que eu tenho e tal, e o quanto que eu tinha em 2021 e 2022, assim. Tipo, ainda sou novo e tal, mas mesmo assim, tipo, ainda eu estou envelhecendo, tipo, um dia já se passa, você percebe uma coisa, você tá envelhecendo, cara. Essa é a realidade, cara. Não tem como fugir. Tinha carro, fomos morar de aluguel numa casa muito mais simples, não fazia o mercado da forma como eu gostaria, então eu fiquei tão bitolado, não saí com os meus amigos, eu fiquei tão na bolha, que nem eu falei no começo desse vídeo, que eu falei, cara, pra que eu tô fazendo tudo isso? Então, a minha dica para vocês é não seja escravo do dinheiro. Se organize financeiramente. É muito importante a gente investir para o nosso futuro, sem dúvida, é extremamente importante a gente investir para o nosso futuro, é extremamente importante nós termos reservas. Mas Tem algo assim que eu vou querer falar no final das contas, tá? a diferença entre o antídoto e o veneno está na dosagem. Se você for totalmente irracional com o seu dinheiro hoje, a hora que você chegar lá na aposentadoria, você vai pagar o preço. Se você for extremamente bitolado com o seu dinheiro hoje, você vai até conseguir aposentar, mas o tempo que passou não vai voltar. E você não vai mais conseguir viver as mesmas coisas que você iria viver com 30, com 35, com 40, 45. E aí você vai se arrepender de não ter feito isso lá atrás. E aí você vai pagar caro por uma coisa que você fala, puta, eu tenho dinheiro hoje e eu não sou feliz. Então eu pude experimentar um pouco dessa sensação, né? E aí eu falei, cara, eu preciso realizar meus sonhos. Foi quando eu, em 2023, comprei o Compass. E vocês não têm noção o quanto que pesou a compra do Compass pra mim. Foi assim, eu tinha acabado de ser internado por causa de, em 2022 eu fui internado por causa de estresse, né, e foi só uma crise de estresse muito forte que eu tive, graças a Deus não foi nada de saúde, nem nada do tipo, não era nenhuma doença grave, mas eu tive um pico de estresse tão grande de viver nessa racionalização e só querer trabalhar e juntar dinheiro, que eu entrei num burnout, digamos assim. E aí em 2023 eu comprei o Compass, né, e era um carro de 200 mil reais que eu falava, cara, eu sou muito burro, eu falo para as pessoas não terem carro, e eu tinha essa crença, né, não, porque como que eu vou aparecer com um carro agora, é uma burrice financeira, e depois... Obrigado, meu jovem. Obrigado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Só tem um roteiro tudo certinho, só falta eu fazer umas adaptações. E eu acho muito interessante isso. Gostei demais. Obrigado. Cara, eu fui estudando, eu fui entendendo, e eu falei, cara, não é burrice financeira. A burrice financeira é você pegar todo o seu capital e comprar um bem, vamos supor, um carro, digamos assim. Ou você parcelar um carro e essa parcela comprometer a sua renda, boa parte da sua renda, você não conseguir mais juntar dinheiro. Enfim, agora, você está preparado para comprar esse carro? Esse carro não vai ter um peso tão grande sobre o seu patrimônio, ou a parcela desse carro cabe no seu orçamento mensal e você não vai zerar suas reservas, né? Então faz sentido. Você vai continuar tendo dinheiro para investir no seu futuro, faz sentido. E aí eu comecei a entender que o mais importante era o equilíbrio, né? Então eu queria trazer isso para vocês, que eu acho que faz muito sentido, né? Eu passei por esses momentos que eu falei, cara, eu tô muito escravo do dinheiro, mas eu tô muito escravo do dinheiro. Eu preciso trazer esse conteúdo para as pessoas, porque a gente começa a entrar nesse mundo de, não, vou viver racionalizado, não, porque eu preciso poupar, porque eu não posso ter carro, porque eu não posso isso. E a gente começa achando legal pra caramba, a gente começa se achando os diferenciados do rolê, né? Seus amigos todos falando de negócio, e você é o único que fala, puta, que cara idiota. Na sua cabeça, você pensa assim, nossa, que cara idiota, velho, cara falando de carros aqui, eu tô investindo na bolsa, eu sou fodão, não sei o quê. Mas vai chegar uma hora que você... Eu já pensei assim, não julgo você, sei como que é. Quer dizer, não sei se você pensou assim, mas se você deu o exemplo assim, acho que você deve ter pensado assim, né? Você fala, você vai estar tão envolto por esse lifestyle, que esse lifestyle vai engolir você realmente e pode fazer graves danos para sua saúde emocional. Então, mais uma vez,
A gente tem que ser aquele amigo que chega na roda, pô, eu invisto na bolsa, eu sou controlado financeiramente, eu invisto no meu futuro, que é puta massa, e você trazer seus amigos juntos e seus familiares juntos é um puta tesão, mas a gente não pode deixar esse lifestyle consumir a gente e isso perder a dosagem do antídoto e entrar na dosagem do veneno, né? Então, deixar essa reflexão para vocês, para que vocês, se estiverem indo por uma dosagem do veneno, vocês conseguirem reduzir a dosagem e ficar sempre na dosagem do antídoto, que eu tenho certeza que isso vai fazer vocês se manterem emocionalmente saudáveis aí por muito tempo, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir bastante. Comenta o que você acha sobre isso, né? Se você acha que faz sentido esse tipo de conteúdo que eu trouxe, né? Se você acha que a pessoa que vive racionalizada dessa forma, assim, de maneira muito, muito drástica, durante muitos anos, se ela realmente está buscando a liberdade financeira ou se ela está sendo escrava do dinheiro. E não esquece de subscrever o canal e compartilhar com o máximo de pessoas, porque isso acaba fortalecendo a gente, beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima, tamo junto. Eu acabei de me inscrever no canal, tal, deixei o like aqui. Aí vocês façam o mesmo aqui nesse canal aqui, tá bom? Então, dito isso, então, eu achei super interessante. E eu falei sobre a parte do finalzinho que eu falei que eu ia falar no final. É sobre a ideia de você, tipo... Putz, pior que eu esqueci. Nossa, não acredito. Deixa eu só refletir aqui. Tem aquela parte que ele fala sobre organização financeira, em que eu achei super interessante também. Só que tem um porém. Essa parte da questão de organização financeira, também a gente tem que ver a questão sobre o quanto que essa pessoa está ganha, entendeu? Ganha dinheiro e qual é o problema disso? Que nem eu falei, se uma pessoa vive com um salário mínimo, então no caso, a ideia não seria nem ter uma organização, quer dizer, não ter a organização financeira, não é totalmente focado em organização financeira. É isso que eu tô falando. Apenas organizar a parte financeira para uma pessoa que recebe um salário mínimo no final das contas, essa pessoa também não vai conseguir prosperar no caso. Então, para essa pessoa, em tese, conseguir subir e melhorar um pouco a sua condição de vida, seria no caso, então, de realmente tentar juntar o máximo possível, tentar sobreviver o máximo que puder, porque a questão de preparação, coisa do tipo, mas tem muito canal no YouTube também que oferece muito conteúdo de graça também. Sim, inclusive eu também adquiri muitos conhecimentos também através do YouTube e fiquei full time só vendo vídeos relacionados a investimentos no caso e organização financeira. Só que tem um problema, você só vê essa parte do conteúdo em si, você só vai apenas melhorar a sua mentalidade, questão que vai realmente ajudar muito você, só que também não vai ser algo que vai se expandir para o externo, porque você vai ter uma baita conhecimento de mentalidade financeira, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, a psicologia financeira, enfim. Você vai tendo esses conhecimentos assim de livros que eu acabei de citar para vocês, só que você tendo apenas esses conhecimentos e na prática você apenas receber um salário mínimo, não é algo que vai te ajudar totalmente no caso. Então nesse caso você teria que, no caso, a pessoa que receber um salário mínimo teria que ter esse conhecimento e tal, juntar o máximo de dinheiro possível não por 5, 10 anos, assim. Por um período curto, assim. Em torno de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Beleza. 6 meses a 1 ano, passou? Ok. Então, pega esse dinheiro, então, e decide investir em um curso. Decide investir, então, em um curso técnico. Um curso que você vai ver que realmente vai dar certo pra você e que com isso você consiga ter conhecimento e experiência, que é o mais importante também, porque as pessoas também vão contratar você pela experiência e não pelo conhecimento que você tem, porque conhecimento você pode adquirir em várias formas. Então, com isso, acaba tendo um tempo assim de ter essa experiência sobre algum conhecimento específico que você investiu e depois você acaba migrando para esse lugar que você acabou de chegar. E depois você acaba recebendo um pouco a mais. Vamos colocar um exemplo. Você ganha um salário mínimo, por exemplo, de um supermercado. Ok, no supermercado. Você vai lá, trabalha e tal. Então, nesse caso, é o seguinte: tenta sobreviver ao máximo por um pouco período de tempo, assim, de 6 meses a 1 ano e tal. E com isso você vai juntar um dinheirinho. Aí depois disso, você vai lá e investe em alguma coisa que dê demanda. Vamos supor o seguinte: eletricista. Você vai lá, pega esse dinheiro tal, investe tal nesse curso técnico de eletricista. Aí depois que você vai tendo esse curso técnico de eletricista,
você tenta então migrar para essa área então de eletricista, tanto em vaga de emprego, tanto também em currículo, ou você também investe também nos seus equipamentos para que você também seja um eletricista autônomo e com isso você consiga ganhar dinheiro de forma autônoma e com isso também adquirir contatos, vários contatos assim, para que você consiga encontrar pessoas assim que estejam disponíveis e que tenham realmente interesse sobre a sua área, ok? Aí nisso você acaba tendo confiança, você acaba ganhando mais network, mais contato com outras pessoas e assim por diante. E assim você acaba migrando do seu trabalho, que era um vulgo CLT de supermercado, para ir numa área que possa realmente te dar um pouquinho mais de liberdade na financeira e também um pouco mais de liberdade também de trabalho. Então nisso eu acho interessante. Mas já uma pessoa, aí nesse caso, aí voltando sobre o eletricista, aí então depois você ter uma organização financeira tal, de realmente viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais desacelerada e se você quiser migrar para uma outra área, faz esse mesmo processo de 6 meses a 1 ano e depois disso acaba tendo conhecimento, experiência em tal área e depois você acaba migrando para esse lugar, para essa área em específica aos poucos, tá? Tanto que foi de supermercado, foi aos poucos também na parte eletricista e de eletricista a uma outra área também é aos poucos, tá? Isso, mas se uma pessoa que recebe um valor bom, no caso, aí nesse caso realmente teria que ter muito mais uma organização financeira do que apenas se capacitar, porque você recebe um salário bom, no caso, um salário que consegue realmente juntar um bom dinheiro e coisa do tipo. Aí no caso você pode realmente juntar esse dinheiro e depois também fazer esse mesmo processo também desse cara também, que de uma pessoa que era de supermercado para um eletricista, você também fazer esse mesmo processo que seja um curto período de tempo, não seja, sei lá, 3, não seja 5, 10 anos assim, pouco tempo, curto prazo, tá? Essa seria a solução para uma pessoa. Ah, não é fácil, realmente, não é fácil mesmo, não é nem um pouco fácil. Então, com isso vai exigir muito de esforço, vai exigir muito mais questão de como que você vai lidar com essas coisas. Existem várias nuances, existem várias coisas assim que você vai ter que resolver por conta própria. Mas essa é uma teoria assim que tá aí, jogado pra vocês. E com isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Então quero que vocês façam esses 2 favores aqui. Comente o que vocês acharam sobre esse vídeo aqui ao todo. E também compartilhe para outras pessoas também, para que possam ver esse vídeo e possa espalhar ainda mais esse canal no YouTube, tá bom? Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Falou e até mais. Fui.